atendendo a dezenas e dezenas e dezenas de pedidos, hoje nós vamos ter uma aula de roupa masculina nesse canal. Olá, meu nome é Diana Demarque, essa é a Escola de Costurar e hoje nós vamos, enfim, fazer uma camisa masculina. Eu já tive aqui na escola uma aula de camisa masculina infantil, mas ainda era dos moldes antigos, daqueles desenhados à mão, ainda não eram computadorizados. Então eu vou renovar esses moldes infantis, vai ficar muito mais exato. Trouxe agora os moldes adultos, então você pode fazer aí, você que tanto deseja costurar tal pai, tal filho, vai poder reproduzir essas peças, fora umas dicas extras que não estavam naquela primeira aula, vão vir agora. Se você é aluno da escola, só passar no blog agora, pegar os seus moldes, faz lá seu login, sua senha, pega seus moldes para você imprimir e acompanhar a videoaula. Se você ainda não é aluno da escola e gosta de baixar moldes para acompanhar a aula em casa, passa aqui, ó, escoladecosturar.com.br para conhecer, ver do que eu tô falando. E se você já tem habilidade de desenvolver seus moldes, é só seguir as dicas. Então agora, ó, arregaçando as mangas e boa aula! Depois que você já baixou e imprimiu os seus moldes, recortou, você vai colocar assim, ó, bem na dobra do tecido. Esse aqui é o de trás e ele tem essa separação para fazer aquela pala das costas. Ela é uma pala falsa, né? Porque essa é uma blusa de verão, de manga curta, mas fica legal o resultado, então a gente pode fazer. Deixa uma pequena margem de costura e corta a sua peça traseira bem na dobra do tecido, que vai ficar perfeita, vai dar certinho. A da frente a gente já vai deixar um transpasse e uma sobra para fazer a dobra. Então eu deixo 1,5 mais 3 mais 3. Eu já meço isso antes do corte. Aí depois que eu medir bem certinho, 1,5 mais 3 mais 3, que dá 7,5, eu corto dividindo essa peça em duas partes, né? Porque a frente ela tem aquela abertura, então são duas partes da frente. E corto também todo o resto, deixando uma pequena margem de costura, para que fique perfeito e a gente possa costurar nossa blusa sem nenhuma dificuldade e fique bem bonitinho. Tá aqui agora a parte de trás e a pala de trás. O que você faz? Elas vão se encaixar, né? Porque elas são feitas com o mesmo molde. Você coloca direito com direito, alfineta e vai passar uma costura só prendendo essa parte e depois fazendo um acabamento. Pode ser overlock ou pode ser zigue-zague se for o que você faz. Eu tô fazendo uma over agora ali para fazer aquela limpeza e ela vai ficar assim, olha só. Agora a gente bate com o ferro, passa uma costura para essa costura cair, você pode dobrar ela toda para a parte de cima, como eu tô fazendo. E agora sim, nessa partezinha a gente passa mais uma costura, um pesponto, e isso vai dar um charmezinho, um acabamento, vai parecer uma pala, e como eu falei, não vai ficar sobrecarregada se na sua cidade também for muito calor, né? Não fica aquela sobreposição de tecido que pode ser que incomode e fique muito quente. Então só passa um pesponto com um pezinho de máquina e ele fica esse acabamento, olha só. Super charmosinho, né? Agora você vai juntar ombro com ombro, olha aqui o direito, quer dizer, o avesso, né? E agora sim, juntar ombro com ombro da mesma forma. Você passa uma costura prendendo eles, depois você faz o seu acabamento, seja com zigue-zague ou com overlock, e dobra ele para trás, dando esse mesmo detalhe da parte de trás da pala. Olha só, ele fica assim igualzinho, a mesma coisa que eu fiz, mostrei para vocês a costura, tá aí no ombro agora também dando esse charmezinho. Próximo passo, vamos prender as mangas. É importante a gente embeber a manga da camisa. Normalmente ela fica uma manga muito grande, assim, uma manga muito cabeçuda. Isso é proposital. Então você vai fazer um franzido nessa parte da cabeça da manga. Já tem um vídeo no canal explicando sobre embeber, o que é embeber. Mas você fazendo isso, a manga diminui um pouco de tamanho, né? Você vai dar uma pequena franzida nessa parte aí. Se você não souber franzir também, aqui na descrição tem um vídeo ensinando a franzir. Ele fica assim, ó. E isso diminui um pouco o tamanho da manga e chama embeber. Eu gosto de passar também depois que eu faço esse franzido, porque a intenção não é que a manga fique bufante, né? É só que dê esse acabamento, que ela fique um pouquinho menor. Então eu gosto de passar para também ter um bom caimento, fica bem caprichado. Agora com a manga aberta, né? Eu ainda não fechei a lateral, eu vou começar a prender essa manga. Direito com direito, né? Frente com frente, costas com costas, e você vai prendendo.
Eu gosto de avisar que essa parte que fica franzida tem que sobrar, olha só, ela não fica bem certinha junto com o tecido, porque ela não pode parecer franzida. Então você deixa ela sobrando assim, e depois a gente vai refilar e tirar toda essa parte. Mas dessa forma ela vai encaixar bem perfeitamente. Depois que tiver toda alfinetada, toda certinha, a cabeça pregadinha, é só você passar uma costura prendendo essa manga, olha só, uma costura simples, prendendo essa manga. Lembre-se que depois que ela tiver essa sobra, você pode cortar, refilar e fazer o seu acabamento. Tanto faz se vai ser zigue-zague ou overlock como eu tô fazendo. E olha aqui, depois você passa uma costura, batendo ela pro lado da mesma forma, e ela fica esse mesmo estilo de acabamento, assim, de camisaria mesmo, bem charmosinho. Prendeu a manga, agora a gente vai fechar a lateral. Junta essa costura perfeitamente ali, costura com costura, alfineta, e a gente vai fechar a manga, você também alfineta toda a lateral da camisa e vai passar uma costura fechando lateral da manga e lateral da camisa. Terminou essa costura, você faz o zigue-zague ou overlock, rebate ela e vai ficar assim, ó. Olha como ela fica perfeita no encontro ali no X. Fica um acabamento assim primoroso. É bem importante você fazer isso. E toda ela com aquele detalhezinho daquele pesponto que a gente faz com o pezinho de máquina. O próximo passo agora é fazer esse fechamento aqui onde vai os botões. Nós deixamos 7,5 cm de sobra, né? 3 mais 3 mais 1,5. Então agora o que a gente vai fazer? Dobrar 3 dessa forma. Você pode passar com ferro para ficar bem vincado, isso vai ajudar depois na costura. Ele já vai dar acabamento e vai deixar o trespasse bem caprichado. Então você dobra dessa forma, faz o vinco em toda a extensão dessa dobra e depois você dobra mais uma vez. Ele vai ficar exatamente com 1,5 cm de sobra, que é onde a gente vai pôr o botão, bem certinho no meio, assim. Então depois que você dobrou, como eu expliquei, você passa ele, deixa ele bem certinho, que isso vai te garantir que a costura fique ótima. Aí sim, você pode costurar, prendendo ele bem do ladinho, e depois você passa uma outra costura no outro lado também, e ele vai ficar bem caprichado. O botão e a casinha do botão vão exatamente no meio desses 3 centímetros, e quando você fechar vai ficar assim, ó. O próximo passo agora vai ser fazer a montagem do colarinho e do pé de gola. Eu sugiro que você não corte o tecido antes de chegar nessa parte, porque o que você tem que fazer? Medir se o seu molde corresponde à sua camisa, porque talvez a sua camisa tenha ficado muito apertada, você tenha feito um ajuste, talvez você deixou muita margem, fez um ajuste, então é importante que ele esteja exatamente do tamanho. Caso esteja menor, você coloca um pouquinho mais de molde ali atrás. Caso esteja maior, você corta o seu molde para deixar esse pé de gola bem certinho do tamanho. Mas se você tirou do pé de gola, tem que tirar do colarinho também. Se tirou ou colocou quantos centímetros forem ali atrás, você tem que pôr também para que ele case um com o outro. Depois que você ajustou eles, para que eles casem certinho com como esteja o decote da sua blusa, aí sim você vai para o tecido. Eu vou cortar em 4 partes, olha só. Ele está dobrado uma vez e dobrado novamente. Eu vou encaixar exatamente ali na dobra do tecido, como vocês estão vendo. Então é só você colocar e alfinetar, como você deseja, e vai fazer o corte, aí já vai sair 2 peças, ele sai espelhado, né? Você vai cortar tanto o pé de gola como o colarinho dessa forma, e vai cortar também uma entretela, porque essas camisas, né, elas são entreteladas para deixar o colarinho assim mais durinho, mais charmosinho, assim mais social. Então você corta no tecido e corta também na entretela. Tá com ele cortado, o que você vai fazer? Essa entretela ela é termocolante, você posiciona ela, ó, nessa parte que é mais rugosa, tem um brilhinho, exatamente em cima do tecido, pelo avesso do tecido, e aí você vai com ferro de passar. Você não passa ela literalmente, você coloca em cima dessa forma, segura um pouquinho, vai colocando e toda ela vai ficar presa e grudada, deixando essa parte do tecido mais durinha. Ó. Fiz também no meu colarinho, olha só, prontinho. E agora sim, você coloca direito com direito, a parte entretelada e anão. Dessa forma, você pode alfinetar se você quiser, para ficar bem ajustado e você ir para a máquina de costura, ó, direito com direito.
E aí sim você vai passar uma costura bem na lateralzinha, aqui ó, na lateral até essa pontinha, toda essa voltinha até o outro lado também. Essa parte de baixo aqui tem que ficar aberta, isso vai ser importante para nossa montagem em seguida. Então, aquela dica, chegou no cantinho, você abaixa a agulha, ergue o pezinho e consegue virar ele, né? Qualquer costura que você faça em canto, você pode fazer dessa forma e faz toda essa costura. Depois você pode refilar os excessos e aquela pontinha que fica, você pode tirar ela, né? Garantindo que quando você vire depois para o direito, ela não atrapalhe. Então deixa bem caprichadinho e aí você vira essa parte da sua gola toda para o direito. Pode pegar uma tesoura para te ajudar a fazer os cantinhos, ficar bem perfeita. Depois que você virou ela, você pode passar ela a ferro para que fique bem ajustada. Tudo que você trabalha assim com tecido de algodão e que tem que ficar perfeito, você pode ir passando. E tá aqui, ó. Agora você acha exatamente o meio das duas partes e você vai juntar meio com meio. Aquela parte de baixo, ela tá direito para cima e essa fica direito para baixo, também juntando o meio. Você já vai entender como isso funciona. É só alfinetar as duas partes da sua gola. Olha só. E agora sim, essa parte arredondadinha ela fica para baixo, como vocês estão vendo, e ela sobra um pouco, né? Depois na hora da montagem dá para entender direitinho por que isso acontece. E agora eu passo uma costura aqui, ó, passando por cima para uma ficar presa na outra e essa parte fica aberta. Para fazer a parte curva, você também pode baixar a agulha e fazendo a curvinha ali se você não tiver muita prática. Isso facilita. Tome cuidado para que toda essa parte de baixo passe em cima daquela parte da gola para que fique bem ajustado. E termina também com uma curvinha bem caprichadinha para que fique bem perfeito. Terminou aí, se houver necessidade, você também pode refilar, olha aqui. E depois quando você virar, olha a perfeição. Ela fica montadinha, toda limpinha, perfeita e ela fica bem durinha porque está entretelada. Agora você fecha, você já consegue perceber por que tinha aquele excesso, olha só. Agora sim, vamos para a camisa. Olha só, você pega uma das partes e junta direito com o avesso, ou você pode até fazer o contrário se quiser. E você tem que tomar um cuidado antes de alfinetar para ver se essas duas partes vão ficar bem perfeitas. Essa parte da costura de um lado e essa parte da costura do outro lado também. Caso ela tenha ficado maior, você ainda consegue ajustar, né? Você ainda consegue passar uma costura e diminuir um pouco para que se encaixe. E caso ela tenha ficado menor, você também pode descosturar aquelas partes arredondadas e fazer a sua margem de costura um pouco menor para aumentar o tamanho, para que ela encaixe perfeitamente e dê aquele ar bem profissional, bem caprichado. Agora sim, passa uma costura, olha só, essa aí é a parte do avesso. Passa uma costura prendendo, pode deixar um pezinho de máquina de distância em toda ela, do início ao fim. Quando eu abrir na mesa agora vocês vão entender, olha só. Eu passei essa costura assim, né? Prendeu elas. Agora quando eu virei para o avesso, olha aqui. Tanam, ela tá prontinha. Se ela encaixou perfeitamente, é só você dobrar. Olha só, ali encaixada perfeitamente. Dobra. Você pode alfinetar. Você pode passar se você quiser também. Sempre que você passar, como eu falei antes, ajuda o algodão a ficar perfeito. Tá prontinha. Agora a gente vai passar uma costura de pesponto. Ela vai mal aparecer aqui desse lado. É importante que você tenha segurança para fazer dessa forma, né? Eu vou costurar pelo avesso e ela tem que ficar perfeita no direito. E depois eu faço um pesponto em toda essa parte aqui da gola. Caso você não tenha a segurança que eu falei antes, você pode fazer o contrário do que eu fiz. Prender ela primeiro pelo avesso para poder fazer esse pesponto pelo direito. Porque aí caso fique feio, né, que você não tenha muita habilidade, que essa costura fique torta ou coisa assim, ela fica escondida e você nem percebe. Agora, bainha da manga. Como ela é de verão, né, uma manga curta, ela não vai ter carcela e punho, essas coisas. Então faça uma bainha simples, dobrando 2 vezes para dentro, olha só. Fica super caprichada, bonitinha. Você pode alfinetar se você não sentir segurança ainda. E na parte de baixo a mesma coisa. Esse molde que eu fiz, ele não é arredondado, não tem aquelas, assim, a parte traseira arredondada, mas você pode fazer isso, essas pequenas modificações. Só que daí na hora de fazer a bainha tem que tomar um cuidado maior, né?
Essa minha, como ela é uma bainha reta, dobrando 2 vezes assim, eu posso ir com segurança que ela vai dar certo. Se a sua bainha for um pouco mais arredondada, tem que ir tomando um cuidadinho especial. E por fim, vamos fazer as casinhas de botão e pregar os botões. Eles ficam bem no meio, como eu falei. E essa casinha eu não faço com aquele fazedor especial de casinha. Eu faço ela na máquina com pontinho zigue-zague e eu vou ensinar para vocês numa dica express, num vídeo extra. Então, se você ainda não sabe fazer, o próximo vídeo vai ser ensinando a fazer essa casinha de botão, que é muito simples. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. É realmente uma das aulas mais pedidas, assim, que eu recebo por e-mail, mensagem e tal. A partir desse molde, você pode fazer variações e criar outras peças masculinas, tanto infantil quanto adulto. Deixe seu comentário para eu saber o que você está pensando. Compartilhe esse vídeo para mais gente ter acesso a essas dicas e essa aula. Muito obrigada por dividir seu tempo comigo. Um beijo e até a